Oi, nesse vídeo vamos falar das duas questões do quiz Objeto Educacional da semana 4 de Introdução a Conceitos de Computação. O primeiro é referente aí às portas lógicas, que, como a gente já viu nas atividades avaliativas, são componentes fundamentais na construção de circuitos. Sobre esses componentes, é correto afirmar que são construídos a partir da combinação de transistores? Realmente, na hora que você vai implementar a porta lógica, ou seja, em vez de você sair ali daquela lógica da álgebra booleana, que é só teoria, na prática, para aquilo realmente funcionar, para aquele mecanismo lógico da álgebra booleana funcionar, você precisa de componentes eletrônicos, elementos físicos mesmo, para manipular aqueles sinais elétricos. E isso é feito por meio desse componente eletrônico que é conhecido como transistor. Então, para produzir uma porta lógica, você realmente combina um ou mais transistores para produzir a lógica do e, do ou, do não, ou de qualquer outra porta lógica que você queira. A alternativa A é realmente a correta. B diz que compreendem dispositivos para a transmissão de energia elétrica no circuito. A transmissão de energia elétrica no circuito ela é feita ao longo, né, do funcionamento da lógica da porta, né? Então, as portas lógicas elas transmitem a energia elétrica ao longo do circuito, só que isso é feito de uma maneira controlada, tá? Então, a B não é muito adequada aí para a definição. A C diz que é um caso particular de transistor, cuja base determina as passagens de dados binários. Como a gente viu, esses transistores que compõem as portas lógicas não são um caso particular de um transistor, mas sim a combinação de um ou mais transistores. E a D diz que os dados de entrada são transmitidos pelos terminais coletor e emissor. A gente também tem que levar em conta a base, né? Se você lembrar lá da definição do transistor, tem a base, o coletor, o emissor para o transistor funcionar, né? Então, o emissor aí, como o próprio nome diz, emite o sinal, né? Então, a base também é importante aí em relação aos dados de entrada, por isso essa alternativa também está incorreta. E aí diz que é essencial na definição da fonte de alimentação. As portas lógicas, elas não têm esse compromisso com a fonte de alimentação no sentido de onde vem a energia do circuito. Elas só se preocupam em, vamos dizer, canalizar a energia de acordo com a lógica da porta, né? Como que a energia ali, o sinal de entrada elétrico, ele vai ser combinado para um e, para um ou, para um não e assim por diante. Então, não tem ali esse compromisso com questões de fonte de alimentação. Isso aí é outra questão da parte elétrica do computador. Então, a alternativa A aí realmente é a correta. Isso está aí nas páginas 73 a 74 do livro Texto Base de Ciência da Computação. Lá nessas páginas eles vão falar sobre a questão das portas lógicas e como elas são obtidas a partir da combinação de transistores. Depois a gente tem a segunda pergunta, que diz que os circuitos são distinguidos dentre as categorias combinacional e sequencial. Em relação a essas categorias, é correto afirmar. Primeira diz que a saída de um circuito combinacional é uma função apenas dos valores de entrada. O que é correto, porque o circuito combinacional difere do sequencial, porque ele realmente só tem essa ideia de você ir da esquerda para a direita, alimenta ali pela entrada as portas, e aí esses sinais eles vão percorrendo o circuito de acordo com a lógica das portas, da forma como elas foram combinadas, até ali produzir os valores de saída ou a saída do circuito. E não tem retroalimentação como tem no sequencial, portanto, a alternativa A realmente é a correta. A B diz que a saída de um circuito combinacional depende do seu estado atual, o que está incorreto, porque circuito combinacional não tem a questão do estado atual. Isso é coisa do sequencial
E ainda que aqui fosse sequencial, a gente tem também a dependência do estado atual e também dos valores de entrada. Faltaria incluir aqui. Então B está incorreta. A C diz que a saída de um circuito sequencial é uma função apenas dos valores de entrada. Está incorreto porque falta incluir aqui o estado atual também, né? Então, está incompleta a alternativa C. Por isso, ela também está errada. A D diz que a saída de um circuito sequencial depende exclusivamente do seu estado atual, o que está errado porque não é exclusivamente do estado atual, mas também dos valores de entrada, né? Como a gente viu aqui. Então a D também está incompleta e errada, né, por afirmar que é exclusivamente. E aí diz que a saída de um circuito combinacional depende do seu estado atual, bem como de valores de entrada. Isso está incorreto, porque isso aqui é a definição correta para um circuito sequencial. Então, de B até E estão incorretas, ficamos somente e realmente com a A como alternativa correta. Isso está sendo dito lá nas páginas 74 a 76 do livro Texto Base aqui da semana 4, lá de Ciência da Computação. Então, das páginas 74 a 76, vamos ter ali algumas características que distinguem os circuitos combinacionais dos sequenciais. Mas a principal característica é essa, que o circuito sequencial tem a retroalimentação, o combinacional é mais simples, a entrada vem e vai trafegando e vai fluindo sem retroalimentação até a saída, quando falamos de combinacional. Essa é a diferença básica entre eles. Com isso, a gente finaliza a resolução, os comentários dessas duas questões do quiz Objeto Educacional aqui da semana 4 de Introdução a Conceitos de Computação. Espero que você tenha entendido e até a próxima.